Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos debater um tema muito importante e atual, e-games, ou seja, jogos eletrônicos. E para isso, convidamos o Dr. Hélio Brugner, especialista na área de jogos eletrônicos, para debater o assunto. Vamos lá? Dr. Hélio, boa noite. Tudo bem? Vitor, tudo ótimo? Graças a Deus. Pelo Seja convite. bem-vindo ao nosso canal aqui. Eu que agradeço o convite. É uma honra falar com o senhor, que vez ou outra aí a gente vai se ladeando em outros debates, outras palestras. Isso, nós Falar- participamos do Congresso Internacional sobre Jogos Eletrônicos, não é isso? Eu desenvolvi um tema ligado a fake news e também alguma coisa, eu não lembro mais, porque eu participei de tantas palestras que eu não lembro. Mas falamos, aí o Dr. Hélio falou sobre exatamente jogos eletrônicos, né? Também teve a oportunidade de falar sobre jogos eletrônicos, contrato de trabalho com um colega dele, que também esteve presente. Depois, posteriormente, eu fiz um convite para o Dr. Hélio participar do primeiro Day Camp, né, da ETEC aqui em São Paulo. Foi um dia inteiro e os alunos não deixaram a gente continuar a aula, porque a cada 2 minutos, né, surgia ali várias perguntas, não é, doutor Hélio? Não paravam, Não, não paravam. pelo que eu fiquei sabendo, você não saiu do segundo ou terceiro slide, foi isso? É engraçado, né? A gente prepara assim 40 slides, a gente não consegue passar do segundo. Eu já não, eu nem levei slide, eu só levei um slide dizendo assim, ó, fake news, porque eu já ia sair, era véspera de eleições, né, ali, acho que foi no dia 25 de outubro, alguma coisa, tava para acontecer ali as eleições, e a coisa foi pegando. Mas vamos lá, doutor Hélio, me diga aí, como é que está esse mercado, né, de forma global, né, e no Brasil, o mercado de jogos eletrônicos? Bacana. Jogo eletrônico nada mais é, para simplificar, um programa de computador, um software. Esse software ele roda ou em computador, ou roda em celular, ou em alguma outra plataforma, um console, né, que é o videogame. E é um programa que ele é patenteado, né? Há direitos autorais sobre esse jogo e a desenvolvedora, que é a empresa que é de fato ali quem domina o programa, hoje em dia não só é voltado ali para o entretenimento, e ela coloca isso no mercado de consumo, e isso também gera para a gente que diversas consequências jurídicas, mas hoje tem sido assim uma febre, uma fermentação, a competição dos jogos eletrônicos. Então, a gente vê o surgimento de times de um lado, times de outro lado, competem à distância e hoje há valores muito altos, muito elevados nos campeonatos, Ó, nos torneios. não vamos chegar aí agora, daqui a pouquinho. Eu quero saber o seguinte: tem alguma estatística já, de forma mundial e no Brasil, com relação a essa penetração de mercado, esse mercado de trabalho? Ah, temos, nossa, se a gente pegar assim, tem uma revista que é muito famosa, eu gosto muito de analisar os dados deles, que se chama Newzoo. Salvo engano, fica na Inglaterra. E eles são dedicados a jogos eletrônicos e esportes eletrônicos. Eles falam, por exemplo, no Brasil nós temos aproximadamente 10 milhões de consumidores de jogos eletrônicos. Esse número é exponencial e vai crescendo cada vez mais. De 2022 para 2023, eles estão projetando aí para subir a 12 milhões, mais ou menos, de consumidores recorrentes, né? E quando a gente fala em faturamento dessas indústrias, elas já ultrapassaram a indústria cinematográfica musical lá de Hollywood, né? Então, é uma indústria muito grande. E as pessoas que não têm contato normalmente acabam não conseguindo analisar esses dados e entender a projeção do mercado. Mas a gente fala aqui, grosso modo, de valores muito altos, porque há um público de consumo também muito grande. A gente fala aqui de entretenimento, né? Entretenimento não tem como fugir. Seja futebol, seja qualquer outro tipo de atividade lúdica, a gente percebe que ali o ser humano ele gosta, né? Ele tem uma tendência muito grande em querer jogar e competir. Outra coisa, esse mercado é novo aqui no Brasil, ou ele já vem vindo há alguns anos, né? E como é que funciona isso? Quer dizer, o pessoal já está desenvolvendo, você precisa frequentar uma escola técnica. Por exemplo, quando nós demos aquela palestra na ETEC, né, o pessoal me indagou muito com relação à parte jurídica, né, do desenvolvedor de software. Então, é a responsabilidade civil, e aí entrou o problema também das fake news e da deepfake, né, que é um problema que vai ter aí também com relação a jogos, né, que vão se utilizar de pessoas aí, talvez de imagens de pessoas
né, e envolve direitos autorais e tudo mais. Mas esse mercado, né, é um mercado que precisa, né, estar regulamentado. Para mim, no meu entendimento, precisa, né, porque tudo que vem aí, né, mas já existe alguma lei projetada aí a respeito dos jogos eletrônicos, um marco legal, né, para ser o mais preciso. E nós temos, né, um projeto de lei aí que foi proposto aqui no Brasil, salvo engano, pelo deputado Kim Kataguiri, né, ele é um jovem deputado, e ele fez essa proposta desse projeto de lei que é conhecido hoje como Marco Legal. E ele veio estabelecer algumas diretrizes, né, sobre a regulamentação dos games no território nacional. Então, eles buscam trazer, via de regra, né, um marco inicial ali para a nova era, para essa nova geração dos games, e também para a competição desportiva, né, os esportes eletrônicos. E o que a gente percebe ali nesse marco legal é que ele veio para trazer ali um incentivo, né, para o Estado, para que ele possa ajudar, né, no desenvolvimento aí da gamificação, no desenvolvimento da industrialização de jogos eletrônicos e também do ambiente competitivo. Que Então, tipo de esse incentivo nós teríamos nessa legislação? a gente tem aqui um dispositivo específico que ele trata aqui do destino de recursos, né? A Tá. gente vê que na legislação geral do desporto ela trata de alguns recursos ali que vêm de prognósticos, jogos, por exemplo, lotéricos, né? Que as verbas são destinadas ali também para atividades desportivas. Então, parte disso pode ser destinado aqui para os jogos eletrônicos também no ambiente competitivo. E aí trata de algumas questões de redução de impostos também, que é algo que é bem importante para quem industrializa. O Brasil está começando, mas há um grande potencial, né, da mão de obra brasileira no desenvolvimento de jogos. Hoje, muitos desenvolvedores que são habilidosos acabam não ficando no Brasil, são lançados para fora para desenvolver jogos fora. E isso é um desincentivo aqui para a gente, né? Sem dúvida, o Brasil, assim, nós temos muitos estúdios, né, muitas desenvolvedoras de games. Só que quando a gente compara a indústria brasileira, a indústria internacional, a gente vê que a indústria internacional, assim, eles nadam de braçada, falando aqui um português mais claro, né? Porque envolve, assim, muita gente. O desenvolvimento de um programa de computador, especialmente para jogo eletrônico, ele é muito complexo de se fazer. Por exemplo, você pega um jogo de tiro, quando a gente estuda, sei lá, a balística, né, no direito penal ou na criminologia, a gente analisa, né, o disparo do projétil, por onde ele vai passar, a velocidade e tudo mais. Quando você leva, né, esses jogos eletrônicos para um desenvolvimento de software de jogo de tiro, da mesma forma, há uma dimensão dentro do jogo que o disparo do mouse vai fazer o projétil atingir uma certa velocidade, com uma certa distância, e é muito equiparado à física real que nós temos no mundo, né? Então eles tentam equiparar, simular essa situação. E é muito complexo, existem muitas variantes no sistema. As empresas faturam muito, né? Porque elas desenvolvem, sei lá, itens que são itens virtuais que não têm um custo muito elevado para o desenvolvimento, né? E aí os consumidores compram para usar dentro do jogo e o faturamento das empresas normalmente é bem elevado. Eu conheço algumas pessoas que têm esses relógios, né, watch, né, então o que que eles fazem? Pô, todo dia eles compram uma capinha nova, né, que é uma capa eletrônica, tá? Então você muda, né, o esquema dentro, de repente o relógio, né, fica todo florido, né, outra fica com umas bandeiras, e é um dinheiro que vai, né, porque cada capinha dessa aí custa 5, 6 reais, mas o pessoal vende um monte, né, como se fosse capa de celular. É impressionante. E, doutor Hélio, como funciona esse mercado de trabalho com relação à contratação? A contratação ela é feita por que regime? Pela CLT, pelo regime de autônomo, ou aquele regime da pessoa tem uma microempresa, né, uma MEI, talvez, tá? E presta esse serviço, né? Como é que funciona exatamente isso? Para o pessoal aqui ter uma ideia, né, desse mercado. Legal. Bom, só para o pessoal sintetizar aqui, contextualizar também, a gente falou, né, do programa de computador, que é um software. Quando a gente fala do mercado competitivo, há um desenvolvimento em cima do programa de computador ali do jogo, né, competitivo que vai usar como base esse programa. Então, assim, as pessoas começam a criar times, começam a agremiar jogadores para competir em determinados campeonatos desse jogo, desse software, desse programa, né? E o que a gente tem visto é que isso tem sido comparado pelas próprias empresas que contratam jogadores para competir, eles tratam os jogadores como atletas, como se fossem atletas de fato, né?
Então, são contratados ali sob o regime da própria CLT, né? Mas a CLT ela é usada ali como fonte subsidiária, a fonte principal seria a própria Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, que trata ali dos contratos de trabalho desportivo. O esporte ela não traz, né, o esporte eletrônico, mas ela é uma carta aberta, né, para Sim. preencher de acordo com novas modalidades que vão surgindo. Mas o que é interessante é que judicializando a gente começa a perceber a resposta do judiciário trazendo vínculo de emprego desportivo para esses atletas de esportes eletrônicos. Olha, eu ministrei algumas palestras sobre dependência tecnológica, dependência da internet, né, e eu apresentei alguns estudos de caso, né, onde tem pessoas que ficam 12 horas na frente do computador. Quer dizer, elas, né, utilizam uma garrafa ali, enfim, para suas necessidades e tudo mais. Então, eles acabam até, inclusive, perdendo, né, a capacidade cognitiva, né? E isso é um problema muito sério, né, porque não estava sendo regulamentado pelo CID, agora está, né, então a coisa ficou, né, tomou outra proporção. Já existe aqui, né, eu já tinha feito um artigo com relação à dependência tecnológica, parece que uma vereadora em São Paulo usou mais ou menos essa ideia da dependência tecnológica também, e o que eu estou vendo aí é que esses jogadores, né, o gamer, mais especificamente, ele é uma pessoa que vara à noite, né, desenvolvendo jogos, não é isso? Tá? E aí desenvolve uma série de sintomas, né? LER, DOT, enfim, né? Como é que você encara essa situação? Eu me deparo com frequência, doutor Vitor, com situações assim, né? A gente vê que os jogadores, os atletas, eles treinam, né, durante o dia, mas o ritmo deles é diferente, eles não acordam cedo, né? Sei lá, 7, 8, 6 horas da manhã. Eles acordam por volta das 10, 11, começam a treinar por volta da meio-dia, 1 hora, e aí vão até altas horas da noite. E muitas vezes eles encerram a jornada e eles continuam jogando porque há um ponto de confusão ali entre o que é trabalho e o que é lazer, porque a gente fala de Mistura, atividade, né? e aí eles acabam passando e vão embora, né? E ficam até 2, 3, 4 da manhã para E esse depois marco legal prevê alguma coisa nesse sentido? não prever. Quem vai controlar isso é a relação contratual e a própria legislação, a Lei Geral do Desporto e a CLT, que aí vai estabelecer as jornadas de trabalho, carga horária normal, né? E aí a gente segue essas Mas a maioria legislações. dos contratos são feitos pela CLT ou também existem aqueles contratos, né, de prestação de serviço? Tem também isso. Os regulares, os times mais maduros, vamos dizer assim, eles costumam contratar pelo regime da própria Lei Geral do Desporto, né, que não foge muito ali da CLT, tem questões, lógico, diferentes, porque é uma lei especial, uma categoria especial, mas costumam contratar pela Lei Pelé e CLT. Agora, tem outros times não tão maduros, que não encaram a legislação com tanta seriedade, que pedem para o atleta abrir uma microempresa, Exatamente, era isso que eu estava falando. aí a gente começa a encontrar alguns problemas, né? Especialmente de vínculo, Sim. porque boa parte deles depois, quando saem, tem um contrato ali rompido, não recebem as verbas, aí eles acabam entrando com as reclamações trabalhistas. Então, o ideal, sua orientação, para o pessoal que está nos assistindo aqui, então, é tentar fazer sempre o regime da CLT, é isso? Pela Lei Pelé, enfim. Enfim, consultar um advogado, fazer um curso, né? Prestar muita atenção nos seus direitos, é isso tudo. Exatamente. Eu estava conversando com um atleta hoje, né, doutor Vitor? Olha que interessante essa situação. Ele já tinha passado por 3 times. É um atleta que é bem conhecido, ele é muito bem remunerado, o salário dele, inclusive, é em dólar, olha que interessante. E ele falou assim para mim, ele falou, doutor, eu estou com medo dessa vez, porque em contratos anteriores eu fiquei amarrado com o time. E o time não queria me liberar para eu jogar por outros times. E a cláusula lá que eles colocaram, que era a cláusula indenizatória, né, que é uma multa que se paga na transferência do atleta de um time para o outro, era muito alto. Então os times não queriam pagar e não conseguiam negociar isso. E então ele falou assim: olha, eu queria pedir para que o senhor me dissesse aqui quais os maiores riscos, os maiores problemas que eu vou encarar aqui nesse contrato, para que eu não fique amarrado a ele da forma como eu fiquei nos contratos anteriores, que eu quase perdi minha carreira. Né? Então, a recomendação que eu dou para quem quiser, tanto o time, né, como os próprios atletas jogadores, é que consultem sempre um advogado, porque, gente, a ideia aqui não é você ter gasto, isso é um investimento que você faz na sua própria carreira na hora de contratar um advogado. Você está prevenindo, né, Mas uma além situação. de contratar um advogado, o atleta, no meu entendimento, às vezes a gente peca por falta de conhecimento, né? E é um pecado nosso, tá? Então,
eu acho que as pessoas também têm que ler, participar, né? Saber suas responsabilidades, né? Ter uma noção básica, né? Fazer um curso aí, por exemplo, né? Ter uma noção básica sobre isso, para depois sentar na mesa, né? Praticamente em condições de igualdade, né? Aí o advogado já sabe mais ou menos o que ele vai colocar, às vezes já tem um norte ali para, né, para o futuro dele. Muito E os bem. times, Sim, desculpa, os times também é muito importante, porque eu vejo os times, eles ficam completamente desassistidos, eles também não sabem que caminho percorrer. Então, por exemplo, se eles fizessem cursos que trouxessem informações de como estruturar um time, é algo que seria muito relevante e otimizaria assim tempo e não traria problemas para eles, né? sim. E os times, né? Porque daqui a pouco você vai ter aí, né? Os times vão sair do plano virtual, capaz até de ir para o plano físico, né? Porque nos jogos eletrônicos você cria ali, por exemplo, em jogos de tiros, né? Você cria ali os seus grupos, sua comunidade, não é isso? Para derrubar aí um outro time, né? São aqueles campeonatos que podem ser cooperativos ou não. E, de repente, esses times aí que vão sair, porque o certo e o que a gente sempre imagina é que você saia, né, do plano físico para o virtual, ou seja, para o ciberespaço, né? Agora parece que vai inverter, né? Parece que esses times vão sair do ciberespaço e ir para o mundo real, né? Pertenço àquele time lá, daquele jogo, tal, 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 né? O que você acha disso? É uma realidade que até por força do Covid, né? O Covid veio, todo mundo ficou Sim, em casa, todo mundo jogando de casa, praticando campeonatos à distância, os campeonatos continuavam sendo remunerados, tudo normal, né? E eles faziam só as finais presenciais. Hoje ainda aconteceu isso. A gente teve, por exemplo, no Rio de Janeiro, um evento muito grande, o Major, né, que eles chamam, que mudou um pouco esse cenário, né? Já trouxe boa parte dos times de forma presencial, e eu acho que a tendência agora é que os campeonatos tentem se tornar presenciais também. Mas eu ainda não descarto a possibilidade de muitos deles continuarem da maneira virtual, né? Acho que vai mesclar bem, vai dividir bem. aham. Bom, nós temos aí então, passando aí na mensagem, né, os jogos eletrônicos, mercado de trabalho, nós já falamos, marco legal dos jogos eletrônicos também está aí, é uma lei projetada, né? Não sei o andamento, se ela está parada por algum motivo ou não, se está numa das casas aí sendo discutida, tá? Temos que falar aí também um pouco da responsabilidade civil, não é isso, tá? Obviamente, existe aí um campo muito grande, né, na responsabilização civil, afinal de contas, estamos tratando de direitos obrigacionais, contratos, né, enfim. E eu acho que é importante que não se tenha aquele viés só, pô, estou falando do contrato de trabalho, não, mas você tem aí uma série de responsabilidade civil e também, né, alguns padrões de desenvolvimento, né? Pô, vamos desenvolver a coisa com, né, um software aí com base, né, resguardando já a privacidade, né, resguardando aí, né, os atos aí que, né, possam atentar contra a moral, os bons costumes, porque hoje nós temos jogos aí inclusive, de roubar o carro, né? Então, a pessoa, quem rouba mais, né, tudo mais. O que você acha disso, doutor Hélio? Eu acho que assim, os jogos eletrônicos eles estão trazendo uma cultura diferente para esse mundo que a gente vive, né? Estão trazendo diferenças que a gente não estava muito acostumado. Inclusive, eu estava discutindo com um colega, olha que interessante, né? A gente falava ali de torneios esportivos, né? Há um século atrás, quem jogava futebol, quem praticava futebol era basicamente ali tratado como se fosse um desocupado, né? É Desculpa o verdade. termo aqui, mas como se fosse alguém que não era apto ao trabalho. E isso passou o tempo, a gente viu que esse meio que preconceito sucumbiu aí à ação do tempo. Os esportes eletrônicos seguem o mesmo caminho. Hoje em dia a gente percebe que existe algum preconceito, né? Algumas restrições por parte de de muita gente, né? Isso eu falo assim de maneira geral, mas eu percebo que o preconceito ele se quebra mais rápido do que quebrou o futebol, né? O futebol se tornou ali uma atividade esportiva gigantesca, global, e os esportes eletrônicos seguem o mesmo caminho. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os esportes eletrônicos são um potencial assim astronômico, Bom, gigantesco. então nós estamos diante de uma contracultura, é isso? Exato. Estamos modificando aí, né? E essa contracultura está nascendo exatamente, né, no lugar correto, que é o ciberespaço, né? Trazendo aí Exato. novas oportunidades. É isso, doutor Hélio? Exatamente, exatamente. O Tá bom. cyberespaço é bem ocupado agora por eles. Então tá. Bom, chegou ao fim aqui essa pequena reuniãozinha, né? O pessoal aí só ficar sabendo o que está acontecendo aí no mundo. E
O senhor está convidado aí, já faz parte da minha comissão de Ciência e Tecnologia aí da UB de Pinheiros, né? Muita E honra. vamos estar juntos aí em vários projetos, doutor Hélio. Alguma, né, o senhor tem a palavra aí para finalizar aqui é o nosso programa de hoje. Obrigado, doutor Vitor. Eu queria agradecer novamente o convite e dizer para todo mundo que nos ouve aqui, que quiser se profissionalizar nos esportes eletrônicos, é uma área muito grande, tem espaço para todo mundo e procurem informações, gente, informações de qualidade, porque é isso que pode fazer você ter uma diferença aí na entrada do mercado, sabe? Não importa que profissão que você é, se você é um jogador, se é um time, se é um psiquiatra, um psicólogo e quer entrar nesse meio, você vai conseguir um espaço nesse mercado. Então procure informações, informações de qualidade, que isso pode ajudar muita gente a mudar de vida, porque é uma oportunidade de ouro essa. E aqui nós temos, né, no canal Vitor Freitas Digital Law Studio, nós temos essas informações. Então aproveitem, né? Frequente aí o canal, tá ok? Se inscrevam. E a gente vem com mais novidades aí, inclusive com relação à legislação projetada, tá? No meio digital. Doutor Hélio, muito obrigado. Tenha uma Eu que boa agradeço. noite e até a próxima. Até a próxima, doutor Vitor. Obrigado. Isso, um grande abraço.